tentar vibrar alto sem autodomínio vai adiantar de muito pouco, porque isso não vai se sustentar. E quando eu falo sobre autodomínio, esse aspecto vibracional de você ter um controle, uma intimidade sobre o seu fluxo de pensamentos para que você treine a capacidade de escolher aquilo que é coerente com quem você quer ser nesse mundo. E, gente, essa é uma tarefa que não é para amador, porque, via de regra, a gente tem a nossa mente já domada pelas nossas crenças, e as nossas crenças, aquilo que eu acredito ser verdade sobre o mundo, é herdado da minha família, da minha escola, de toda a minha formação. E eu não sei você, mas assim, eu acredito firmemente que você, assim como eu, todos nós aqui, tivemos uma criação que não espelha muito daquilo que a gente quer pra gente. Com todo respeito à nossa ancestralidade, ou enfim, à nossa criação, formação familiar, escolar e social. Se você quer realmente, né, crescer, quer mais, inclusive a nível de alma, se você quer manifestar quem você é em essência, né, aquilo que a sua alma te orienta, te informa, você vai precisar ganhar uma maestria sobre o teu lado de dentro. O que eu quero dizer com isso é ter um nível de governança para escolher melhor aquilo que você pensa e aquilo que você sente. E mesmo que eu ensine, trabalhe com isso, eu tenho momentos também, evidentemente, de fragilidade, só que eu já sou muito melhor nisso do que eu era antes, a ponto de hoje ajudar as pessoas a se organizarem com isso, né? Aconteceu comigo recente de eu perceber que eu estava vulnerável demais, assim, vivendo com a guarda baixa. E quando eu falo da guarda baixa, eu quero hoje aqui falar de dois aspectos. Comigo aconteceu isso no nível, até de certa forma, meio intelectual, mas também isso acontece principalmente, claro, no aspecto vibracional. Eu me dei conta que eu estava, por exemplo, excessivamente acessando as redes sociais sem no senso de prioridade definido para comigo mesmo. E eu que trabalho com a rede social, né, todos nós, na verdade, está excessivamente expostos, de maneira que se a gente não tem um nível de autocentramento, de uma conversa interna, uma clareza do que a gente quer fazer da vida, a gente facilmente vai ser engolido. E talvez você não tenha noção, dimensão do quanto você já está vivendo com a sua guarda baixa. Recente, eu atendi uma pessoa que eu mentoro, né, na mentoria Meva, e aí ela, olha, eu quero marcar essa sessão, e tava, poxa, fui tomada aqui por um fluxo de pensamentos, né, que não foram muito gostosos, e a gente sempre faz a engenharia reversa. Nesse caso, ela está dentro do método Meva treinando para conseguir desenvolver essa musculatura de fato do autodomínio, que é conseguir observar, uma vez que você observa como você está pensando sobre você e sobre a situação, você consegue se treinar para começar a escolher diferente. Mas quando a gente falha nisso, o que acontece foi o que aconteceu com ela, que foi, começou um pensamento se juntando com o outro, e era um fluxo de pensamentos, porque ela fechou um contrato, mas ao mesmo tempo teve um outro contrato que ela não fechou. E o foco dela, como o nosso cérebro aqui reptiliano, ele sempre faz, gente, a gente vai focar no negativo. É natural pra gente, por essa ancestralidade de escassez, por essa necessidade de sobrevivência, o modo de sobrevivência, né? Principalmente se a gente não está dominando a autorregulação, se a gente não sabe fazer isso, se você não sabe respirar e se colocar em estado de relaxamento, enfim, o que acontece é que você vai dar uma resposta de luta e fuga, que faz parte do nosso sistema nervoso simpático inflamado, que é aquele da ansiedade, saca? Da racionalidade excessiva, do medo, do controle, do eu tenho que resolver. E aí ela entrou nessa, pensando negativo, focou no contrato que não foi fechado, isso começou a se juntar com outros pensamentos que foi fazendo a energia dela cair, a ponto de que ela não estava conseguindo fazer a técnica Meva. Por que eu não estava conseguindo fazer a técnica? A técnica Meva é a técnica que eu ensino, que eu uso no meu método, que é de reprogramação, limpeza emocional e reprogramação mental. Justamente para você, enfim, fazer esse treino tanto quanto você vai na musculação para treinar o seu glúteo, entendeu? Para ficar gostosa, você faz a técnica Meva para ficar gostosa por dentro, entende? Na tua autoimagem, na tua vibração e conexão com a tua divindade, né? Que é Deus em você. Beleza. E aí, quando a gente não está conseguindo fazer, é porque lá atrás, alguns passos atrás, eu já baixei minha guarda, entendeu? Já baixei minha guarda a ponto de que eu já estou desconectado daquilo que antes eu assumi enquanto propósito. E isso vai acontecer com ela, vai acontecer comigo, vai acontecer contigo a todo tempo. Então, eu quero com esse conteúdo te lembrar de ficar um pouco mais esperto
e observar aqui agora, enquanto me ouve, onde você pode estar com essa guarda baixa. No meu caso, em relação à rede social, que eu já vou falar um pouco como você consegue tratar isso aí também, né? Algumas dicas práticas que eu uso aqui. Mas daí, voltando nesse caso dela, o que aconteceu foi que a somatória desses pensamentos menos elevados, vou colocar assim, né? Gerou uma contração, um mal-estar no corpo físico. E aí o teu corpo físico, ele sempre vai responder aquilo que você pensa. Já pega isso que é muito prático. Quando você está com pensamentos elevados, coerentes com o teu eu superior, com a tua divindade, com a tua alma, que já sabe como que esse babado vai ser resolvido, entendeu? Que já sabe como que você vai criar aquilo que você quer trazer para o mundo. Quando você se alinha, um sintoma de alinhamento é o bem-estar, entendeu? Você se sente em paz, você consegue sentir, tipo, um certo entusiasmo positivo, mesmo que a vida, com o caos que a vida esteja se apresentando. Em contrapartida, as nossas emoções negativas, que são essencialmente humanas, elas têm uma função muito poderosa, que é revelar, mostrar ali na hora, espiritualmente falando, né, que esse pensamento que você está tendo, ele não é um pensamento que está te fazendo bem, por isso você está sentindo essa emoção negativa aí. E esse pensamento que você está nutrindo não é a maneira que o teu superior está pensando sobre essa situação. Só que uma emoção negativa, ela se manifesta também no nosso corpo, né? Então é importante que você pare aí agora e observe quando você sente medo, quando você sente ansiedade, quando você sente raiva, quando você sente dúvida, quando você sente angústia, o que isso gera fisicamente em você. No meu caso, por exemplo, um sintoma muito comum para mim é o trancamento do meu abdômen, assim, no meu estômago, na verdade. Eu sinto um desconforto aqui, assim, saca? Eu, na mentoria aqui, na comunidade Meva, conversando com a galera sobre isso, a maioria das mulheres relatou que sentem aqui, ó, nos ombros, uma tensão nos ombros. Conversando com um amigo meu, ele sente o tal do bruxismo. Ou seja, são várias possibilidades do teu corpo sinalizar que a forma como você está pensando é uma forma que está te fazendo mal e não te fazendo bem. Se a gente não tem esse autodomínio que eu estou aqui falando, né? Aí o que acontece é que a gente fica nutrindo, cultivando, em algum nível até naturalizando isso. Essa mentorada, por exemplo, ela foi de fato em uma sessão, né, para poder soltar aqui, tipo, com um especialista, para soltar essa tensão nos ombros. E não é a primeira, tá? Já tem outras mulheres que eu acompanhei aqui que passam por esse mesmo sintoma, que é do ombro trancar e precisar ir para sessões para fazer essa liberação. Há outras pessoas sentem também aqui na região lombar, né? Beleza. Eu quero muito que você desnaturalize o teu mal-estar. E a gente tem um limiar, uma tolerância para o mal-estar, socialmente falando, muito grande. A gente foi criado definitivamente para acoplar a palavra, o sentido do bem-estar para o final de semana ou para suas férias, quiçá. Então, de segunda a sexta, a gente naturaliza dar tudo de si, mesmo sem prestar a mínima atenção sobre o que você está fazendo ou como você está fazendo, a tarefa, a demanda que você está fazendo. Se a maneira que você está executando isso está te fazendo bem ou mal. A gente foi criado para acreditar que isso pouco importa. A consequência disso, né, tá aí, né? Antidepressivo, ansiolítico, enfim, tendo que passar no psiquiatra e vários outros processos de saúde mental, que é uma epidemia que a gente está vivendo, né? E quando eu falo sobre a guarda baixa, primeiro é a falta de conhecimento de todas essas informações que eu estou aqui falando a respeito, porque realmente eu tive um longo caminho para ter um domínio sobre esse conhecimento no sentido intelectual e físico, visceral, né? Porque hoje, quando eu sinto o meu estômago trancar, eu na hora já sei o que isso quer dizer. Eu sei que eu saí do alinhamento com a fonte e eu consigo observar. Então, isso é resultado de um treino. Tanto quanto, sei lá, hoje, por exemplo, no meu treino no cross, eu fiz 8 barras fixas, né? Tipo, fazia parte do treino, assim, algumas vezes, sei lá, acho que 4 vezes junto com outros exercícios. Aí eu gravei e percebi o quanto eu tô executando melhor do que, sei lá, alguns meses atrás. Por quê? Porque eu me dediquei não só no treino do cross, mas até fora de lá, toda vez que eu passo por uma barra física fixa,
eu faço esse treininho porque eu gosto desse exercício. E talvez você ainda não goste, não tenha despertado o interesse suficiente para desenvolver a sua habilidade de autoobservação. Não somente a autoobservação, mas também essa musculatura, vou dizer assim, espiritual, de você saber e fazer questão de escolher se manter conectada com o teu superior, com a tua divindade, com a fonte. Porque quando você dá valor a isso, quando isso é caro para você, e via de regra, uma vez que você experimenta viver assim, você passa a abrir o repertório de como fica muito mais leve, entusiasmante viver em conexão com o teu superior, em conexão com a fonte, em conexão com o amor, em conexão com Deus. Mesmo que você tenha vivido um momento que você de muita amorosidade, que você experimentou esse senso de propósito, esse gosto de sentido para os seus dias e para a vida real é a vida real e ela vai te atropelar. E ela vai te levar ciclicamente a se sentir em desconexão com a fonte. E aí você precisa, de novo, né, se treinar e saber disso que eu estou compartilhando contigo para que você comece a se colocar na disposição de buscar, de procurar o caminho possível para o teu realinhamento. Porque do contrário, talvez você nem procure e se mantenha naturalizando o teu mal-estar. Então, por exemplo, a gente vai nesse caso tratar, sei lá, o sintoma, tipo, eu sinto ansiedade, eu vou tomar um ansiolítico, tá certo? Administra a tua dor. Se eu tô com febre, eu vou tomar um remédio que vai me tirar a febre. Porém, isso tá resolvendo o sintoma, que é o que me tá doendo, e a gente quer resolver o sintoma, evidentemente. Mas a situação se resolve quando eu mergulho na causa. E a causa sempre é interna, né? Como, por que eu sinto tanta essa emoção? Por quê? Como que eu penso sobre mim, sobre a vida? Eu preciso dessa investigação também, né? Tá tudo certo, eu resolvi aqui agora ir para uma sessão, para fazer uma massagem, para fazer uma liberação, ou tomar tipo aqui um Dorflex da vida para aliviar minha dor na lombar, tá tudo certo. Mas ao mesmo tempo é muito importante que a gente se treine, né? E aí não dá para eu fazer esse discurso para quem não tá nem aí para isso, é claro, né? Essa conversa é para quem já entendeu que faz sentido mergulhar sobre esse lado de dentro e resgatar esse autodomínio. Ainda sobre a guarda baixa, né? Nessa sessão de mentoria, que é um acompanhamento próximo, onde a pessoa aplica o método mesmo comigo, ajudando ela a aplicar, né? Eu pude ali mostrar, assim, a gente abriu, expandido, um zoom ali em como ela estava pensando, né? Que não era uma novidade, e como ela poderia intervir intelectualmente, emocionalmente, na cerne da questão. Por exemplo, a questão dela era contrato, né? Na mesma semana ela tinha fechado contratos e outros contratos que não foram fechados e a mente dela focou totalmente aqui. Então, isso voltou a se repetir na semana seguinte da sessão e ela conseguiu sustentar, escolher, focar muito mais nos contratos que foram fechados, porque sim, a vibração dela fica compatível com isso e isso permite com que mais essa experiência aconteça e enquanto, simultaneamente, acontece dos contratos que não são fechados, a energia dela não está mais sendo drenada 100%, porque ela está a todo tempo trazendo uma sobriedade para fazer as escolhas que ela quer fazer. Que esse é o ponto, ela já quer vibrar bem, ela já quer escolher melhor, tá certo? Só que, de novo, para isso a gente precisa entender onde eu posso estar com a minha guarda baixa. E um lugar que drena muito a nossa energia é a nossa interação, é a nossa rotina. Eu já trabalho com bem-estar há tantos anos e eu gostei muito, né, sempre de estudar um pouco sobre neurociência para entender como que funciona o mecanismo no nosso próprio cérebro, né? Principalmente no que tange essa busca por prazer, para aliviar como uma fuga emocional, né, para aliviar as nossas dores. Então, o lance é, quando eu tô excessivamente estimulado com dopamina barata, que a gente chama, né, como é o caso das redes sociais, é muito mais difícil fazer aquilo que é difícil. No meu caso, treinar já não é difícil para mim, então eu acordo e vou pro treino. Mas outros aspectos para mim se tornam mais difíceis quando eu tô, de certa forma, atrofiando o meu cérebro, me hiperestimulando, entrando na rede social sem ter uma clareza, né, de propósito, de prioridade. Então acabo entrando vulnerável, com a guarda muito baixa. Pessoas outras aqui que eu acompanho, eu me dou conta às vezes que
compartilham memes autodepreciativos nas redes sociais. E aí, recente, teve uma pessoa da comunidade Meiva que tava vibrando mó alto, sabe? Fez o processo de auto-resgate, né? Conseguiu elevar a vibração ali, se desintoxicou. E eu falei, cara, então, aproveitar agora que você tá vibrando alto, deixa eu te falar. Cara, você compartilhava alguns memes e vai ser tentador daqui a pouco voltar. E eles estavam só te ajudando a se reprogramar em repeat para se manter com a vibração baixa, porque basicamente eram memes autodepreciativos falando quanto a vida é muito difícil, como a vida é uma merda, como a vida é enlouquecedora. E aí parece inocente, porque parece que é só humor na rede social, só que na verdade esse conteúdo que eu tô articulando é um reflexo muito forte daquilo que eu acredito sobre mim. E eu tô, tipo, fortalecendo essa crença sobre mim, que a minha vida é muito difícil. Então parece inocente, mas a rede social, o teu algoritmo, é um espelho muito forte do que você tem internamente em você. Então começa a ficar meio esperto para que você possa intervir nisso. Por exemplo, com frequência usa mesmo ali o não tenho interesse, tanto no YouTube quanto no Instagram, o TikTok. Silencia perfis, eu faço muito isso. Muitos amigos e conhecidos que, por uma questão social, política, de certa forma, né, eu ainda sigo, eu faço questão de silenciar se esse perfil acrescenta muito pouco ou, pelo contrário, até de certa forma, não só não acrescenta, como ainda me atrapalha meu foco. Então eu faço questão de silenciar. A maioria dos meus amigos são silenciados na minha rede social. Além disso, eu já tenho isso há muitos anos, né, que é no primeiro horário da manhã. Ele é muito poderoso espiritualmente falando. É um horário que a gente está, de fato, mais próximo ali do nosso subconsciente. Então é um momento, tanto antes de dormir quanto ao acordar, pra gente se alinhar. O alinhamento é pro dia inteiro. Mas esses dois horários, eles são muito poderosos, principalmente para quem já está numa fase de trazer intenção, de trazer profecias positivas sobre a sua vida. Cara, eu percebo que, e eu tenho isso há muitos anos já, né? Um cuidado de acordar e fazer práticas que me alinhem. Porém, se eu saio da rotina, sei lá, e vou dormir excessivamente tarde, se fui pra alguma festa, alguma coisa, no dia seguinte eu acordo sem força de vontade, assim, de manter esse hábito, porque de fato eu saí ali do habitual, né? E é muito doido pensar que muitas pessoas vivem dessa maneira. O nível de vulnerabilidade que isso, estrutural, que você se coloca é muito forte. Talvez você não tenha noção disso. Então, não menospreza o efeito que o acesso às redes sociais tem na sua vida e principalmente a sua rotina de acordar e de dormir. Cara, tem tanta reprogramação de manhã, início de dia aqui no YouTube. Pra noite a mesma coisa. Faça uso disso, velho. Entra no YouTube, Spotify, procura reprogramação da manhã. Acordou? Antes de entrar em Instagram, WhatsApp, gente, mas eu falo disso há muitos anos, muito antes de ser terapeuta. Muito antes. Muito antes. Que assim, tem gente na minha comunidade, por exemplo, que já tem um método, já tem um acompanhamento, já tem a técnica ali que faz, mas mesmo você, se tiver alguém aqui me ouvindo agora que faz parte da comunidade Meiva, né? Cara, mesmo que você faça técnica, se você tá fazendo isso de entrar na rede social logo quando acorda, é um nível de vulnerabilidade que não dá pra você esperar um resultado fantástico de você, entendeu? E olha que ainda assim, você pode estar tendo resultados aí na tua vida, com as coisas que você faz, mas você, um antes e depois, quando você, enfim, se trabalhar nesse sentido. E no começo vai doer, tá? No começo vai doer, porque qualquer mudança de hábito precisa passar pela resistência do tempo, precisa ter um motivo claro para essa ação. Você precisa ter clareza de por que você quer fazer isso, né? No meu caso, eu já não estava, né, acessando excessivamente redes sociais de manhã, como eu falei, há muitos anos. Porém, eu entendi que eu estava me vulnerabilizando nesse sentido de excesso de acesso à rede na hora de começar a trabalhar. Você entendeu? Então, voltei a resgatar minha lista de tarefas e coloquei esse sentido, né? Eu entendi, cara, parece inocente, mas se antes de eu começar a trabalhar eu dou uma olhada no Instagram, abro ele só pra dar uma olhada, sem tipo, estou entrando para responder, entendeu? Sem essa clareza, eu sou sugado, como se fosse tipo um buraco negro, entendeu? Que suga e depois que entra no buraco negro, né? Ninguém sabe, mas esquece, acabou-se, né? E eu era sempre assim, tipo, roubado de mim mesmo.
entendeu? Me afastando do meu ponto B e sendo sugado pro meu ponto A. Enfim, vigia em relação às redes sociais e vigia também em relação aos seus pensamentos, sentimentos, seu autodomínio. Tem muitos outros aspectos do que é viver com a guarda baixa nas nossas relações com os outros, mas também na relação consigo mesmo, né? Lembra que você pode ser o seu grande amigo, mas você também pode, infelizmente, ser o seu grande inimigo. Se você parte para a vida sem se autocentrar antes, né? Sem ocupar o teu centro de fato. Então, olha só, caso você queira treinar o teu autodomínio com a técnica Miva, com o meu trabalho, o link está aqui na descrição para você poder conhecer. Tem uma aula explicando tudo como funciona e formas de pagamento, valores, enfim, tudo certinho, tá bem? A gente se encontra logo menos em mais um conteúdo. Eu estou feliz de estar retornando. Isso só está acontecendo pelo meu autocentramento. Então eu desejo que você se treine para fazer o mesmo, ok? Ocupe o teu centro e a gente se encontra no próximo conteúdo. Beijo.